Bom, gente, continuando a nossa aula de impactos ambientais, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os agrotóxicos, certo? Também chamados de defensivos agrícolas. Os agrotóxicos, eles foram utilizados na Primeira Guerra Mundial, certo? Para combater a questão das pragas, dos insetos que acometiam a lavoura, né? E o primeiro agrotóxico, ele foi utilizado, foi chamado de DDT, né? Foi o primeiro inseticida também utilizado para combater o mosquito da malária no Brasil. E ele era formado por um composto organoclorado e era altamente cancerígeno, certo? A partir da Segunda Guerra Mundial, né, foi chamado da Revolução Verde, onde a questão do cultivo, a produção de grande escala para gerar alimentos para a população, foi utilizado outros tipos de agrotóxicos mais fortes, mais capazes de destruir outros tipos de praga, que foi a base de organofosforados e carbonatos, né? Só para a gente entender um pouquinho como é a questão do acúmulo de agrotóxico ao longo de uma cadeia alimentar, a gente vai observar esse esquema bem simples que eu botei. Eu botei o capim, botei um inseto, botei um sapo e uma águia. As setas que estão apontando quer dizer o nível de agrotóxico que vai se acumulando no corpo. Quanto mais gordura, né, o animal ele tiver, ele acumula mais inseticida, mais agrotóxico. Então, se vocês perceberem aqui, o capim ele absorve pouco agrotóxico, mas ao longo da cadeia, né, que um nível vai se alimentando, um nível trófico vai se alimentando do outro, a gente vê que essa fixação de inseto defensivo agrícola, ele vai aumentando, ó. Uma seta, 2, 3, 4. Não é? A águia aqui é o topo da cadeia alimentar. E você vê que o nível de agrotóxico relacionado à fixação no corpo deste animal, ele é bem maior. Então imagina a gente que se alimenta, tá o agrotóxico lá na lavoura, aí ou no capim, aí o animal na pastagem, ele vai e se alimenta desse capim. Ele vai ter um nível de acumulação de agrotóxico na sua gordura, no seu tecido, e a gente, por se alimentar desta carne, a gente também vai acumular mais níveis de agrotóxico, certo? Então isso aqui é só para a gente entender a questão do acúmulo de agrotóxico no nosso corpo ao longo de uma cadeia alimentar. Hoje se preocupa muito com essa questão, né, de alimentos que levam defensivos agrícolas, justamente por propiciar o aparecimento futuro de doenças cancerígenas, certo? E também outros tipos de doenças. O órgão competente que fiscaliza a questão desses agrotóxicos é a Anvisa, certo? E atualmente há o uso também da que a gente chama de agricultura orgânica, os alimentos orgânicos, são aqueles alimentos que não sofreram a utilização de defensivos agrícolas, certo? Por isso que eles se tornam assim mais caros quando a gente compra, porque é um alimento que teoricamente ele é natural, ele não tem nenhum defensivo agrícola e ele não vai causar alterações, né, no processo de divisão celular que propicia o aparecimento dos tumores, certo? Então isso aqui é só para a gente entender a questão e a preocupação da questão do uso dos agrotóxicos nas lavouras, né? Ele ajudou em um sentido, mas prejudicou no outro, né? Precisa ser fiscalizado essa dosagem de agrotóxicos justamente para maneirar e essa fixação e o acúmulo de agrotóxicos no corpo do indivíduo, porque infelizmente a gente se alimenta de muitas coisas que tem agrotóxico, mas isso tem que ser fiscalizado o quanto é dosado de agrotóxico. Existem outras pesquisas, né, de insetos que competem com outros, né, justamente para tipo, o inseto ele vai matar um que destrói a lavoura. Porém, isso não é assim, a nível de ecologia isso é prejudicial, né? Porque a gente está desequilibrando. Então, são várias façanhas que a ecologia e o meio ambiente eles sofrem para tentar minimizar esses impactos agrotóxicos no dia a dia, certo?